Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa caminhada pelos estudos da sintaxe. Nós já vimos aí, relembrando o conceito de sujeito, predicado, os vários tipos de sujeito e os vários tipos de predicado. Tá? A gente vai partir agora para os termos integrantes da oração. Okay? Vamos lá. Quais são os termos integrantes da oração? O sujeito e o predicado que nós vimos são os termos essenciais, aqueles que estão presentes aí, que não podem faltar. Tá? O termo essencial por excelência é o predicado, porque nós vimos que tem algumas orações que não possuem sujeito. Tá? Então, tem os termos essenciais e tem os termos integrantes da oração, que é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Tá bom? Então, o que é que são? Eles são aqueles que integram principalmente o sentido dos verbos e substantivos que estão presentes nas orações. Os principais termos integrantes são esses. São quem? São os objetos e os complementos. Os complementos verbais, ou seja, o objeto direto e o objeto indireto, o complemento nominal, bem como o agente da passiva. Tá? Vamos ver cada um deles especificamente a partir de agora. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto também podem ser considerados termos integrantes da oração por atuarem como complementos nominais e verbais, certo? Mas, contudo, segundo alguns gramáticos aí, não é unânime, tá? O predicativo do sujeito e o predicativo do sujeto, né? Naquela questão dos predicados verbos nominais que a gente viu nas últimas aulas, tá bom? Então, você sabe que tem predicativo que se relaciona ao sujeito, né? E predicativo caracterizador, alguma coisa que se relaciona ao objeto da oração, tá? Mas vamos lá. Os complementos complementos verbais, os termos integrantes são os complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos, o complemento nominal e o agente da passiva. Hoje nós veremos os objetos diretos e indiretos, lembrando esse conceito aí. Tá? Vamos lá. O objeto direto é o complemento verbal. Tá? É o termo da oração que indica o quê? Que o elemento sofre a ação verbal e completa o sentido aí do verbo transitivo. Lembrando, o verbo transitivo é aquele que necessita de uma complementação para o sentido ficar completo. Então vamos lá. Minha filha está lendo o livro no jardim. Tá? Então, ela está lendo o quê? Ela está lendo o livro. O livro aqui destacado, no caso, seria um objeto direto, porque está complementando a ação aqui, ó, do verbo. Lê alguma coisa, né? Ela está lendo o quê? O livro. Tá bom? Então, isso aqui é um objeto direto. Também os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos aí, ó, a, os, né, as, lhe, se, certo? Também servem como objetos, podem servir como objetos diretos. No caso aqui, ó, eu amo, ó aqui o objeto aqui, eu amo ele, né? Então, eu amo aquela pessoa, tal. Então o aqui substitui, né, o pronome. Então eu amo, quem ama, ama alguém. Tá aqui, ó. O alguém está representado pelo pronome oblíquo, ó. O pronome oblíquo átono, ó. Eu amo do fundo do meu coração. Então, quem ama, ama alguma coisa, ama alguém, tá? E aqui o complemento dele, colocado aqui como um dos objetos, né? O objeto direto. E utilizando isso aqui de um pronome oblíquo, certo? E aqui também, ó, nunca experimentei. Quem experimenta, experimenta algo. O que é que ela experimentou? Essa receita. Essa receita, então, seria o complemento verbal deste verbo aí. Então, ele é um transitivo, né, direto. Se ele é um transitivo direto, então nós temos aqui um objeto direto, certo? Então, objetos diretos podem ser representados por quê? Quais as classes gramaticais que podem fazer esse papel de objeto direto? Os substantivos, né? Os pronomes substantivos, os pronomes oblíquos atos, como eu já falei. Dentro do período composto lá, as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas, que é toda uma oração que vai fazer o papel do objeto direto. Não mais apenas uma palavra aqui, ó, né? O objeto direto, por exemplo. Mariana comeu o quibe, né? O quibe é apenas um substantivo, tá? E está fazendo o papel do objeto direto do verbo comer aqui. Se fosse aqui, ó, uma oração subordinada substantivo objetiva direta, no caso, tem que ser toda outra uma oração, presença de verbos e tudo mais, que representaria aqui o objeto direto desta outra oração, que chamaríamos a oração principal. Tá? Até mais na frente. Né? Principalmente no terceiro ano a gente estuda subordinadas, beleza? Então, ó, objeto direto representado por um substantivo. Ó. Mariana comeu o quibe. O
ib, substantivo, tá funcionando aqui como objeto direto do verbo comer. Mirim esperava a irmã. O que ele esperava? A irmã também, ó, substantivo aqui, certo? Representando aqui, fazendo o papel de complemento verbal aí do objeto direto. O objeto direto é representado por um pronome substantivo, né? Um pronome que faz o papel de substantivo. No caso, guarde isto. Né? Isto é alguma coisa, né? Então, isto aqui é um pronome, está fazendo o papel de complemento do verbo guardar aqui. Então, ele é um pronome substantivo, ele faz aqui o papel de objeto direto, tá? Os pais fizeram tudo também, tudo aqui, tudo é um pronome com carga de substantivo, certo? E também fazendo o papel aqui do objeto direto, certo? Objeto direto aí do verbo. Então, pronomes substantivos, pronomes, né? E substantivos, principalmente, fazem o papel do objeto direto nas orações, tá? O objeto direto é representado por um pronome oblíquo átono, no caso, né? Quais são os pronomes oblíquos átonos? Lembremos aí, ó, a, o, os, as, me, te, si, nós e vos. Tá? Esses pronomes aí vão servir o quê? Como um pronome, um complemento verbal, objetos diretos, certo? Todos esses pronomes átonos aqui servem como o quê? Como objeto direto. Tá? Bom, o primo deixou-a sozinha, deixou quem? Deixou ela sozinha, deixou a prima sozinha, deixou a irmã sozinha, enfim, está substituindo aqui o pronome oblíquo átono, certo? Fazendo esse papel de complemento do verbo, certo? Deixando-a sozinha, deixou-a sozinha. Então ele complementa aqui o verbo. Okay? E nós temos aqui o complemento verbal aí, o objeto direto, da mesma forma que ela ama ele, né? Ama o camaradinho, ela ama a pessoa, ama alguém. Tá? Então o aqui, o pronome oblíquo átono substitui, né? O nome aí, substantivo e tal, e complementa aqui o sentido do verbo, sendo o objeto direto, é um verbo transitivo direto, então esse pronome aqui faz o papel de objeto direto. Tá? Agora vamos aqui, ó. O objeto direto ele pode vir com uma preposição, tá? Pode vir assim, ó. Deve vir precedido de preposição quando, em alguns casos, tá? O objeto direto pode vir preposicionado sem ser necessariamente um objeto indireto, tá? Então, nestes casos aqui, né, o objeto direto ele é preposicionado, ele tem a preposição mesmo sem ser objeto indireto. Quais casos? Quando se refere ao substantivo próprio, tá? Quando se refere ao substantivo próprio, a pessoa, a fulana, a cicrana, a cidade e tal. Então, quando se refere a um pronome substantivo próprio, aí o objeto direto é posicionado, tem uma preposição. Quando se refere a um pronome oblíquo tônico, mim, né? Si, ti, né? Mim, comigo, contigo, né? Aí é preposicionado o pronome, tá? Quando se refere a um pronome indefinido, isto, aquilo, tal, né? Aqui temos o exemplo, eu acho. Temos um exemplo, ó. Quando isto, né? É proposicionado, não é preposicionado aqui, tá? Então, quando se refere a um pronome indefinido também, pode aparecer a preposição aqui. Quando se refere a um pronome relativo quem, aí apresenta a preposição, o objeto direto apresenta a preposição. Quando se refere aos numerais ambos e ambas, né? Quando se encontra antecipado na frase, sendo a construção comum em provérbios, no caso, né? Quando se quer evitar ambiguidade na leitura, nesses casos aí, nestas exceções, nós temos a presença de uma preposição, mesmo sendo um objeto direto, certo? Mesmo sendo um objeto direto. Exemplo aqui, ó. Tá? Ofenderam a mim, antes aqui do pronome tônico, né? A Pedro, ó. O pronome aqui é do substantivo próprio, né? A todos também do pronome aqui indefinido, certo? Então, eu tenho um amigo a quem, ó, antes do pronome quem, você coloca também, ó, ele aqui, ó, eu tenho um amigo a quem, não tá isso, vem uma preposição aqui, certo? O diretor contratou o quê, ó, antes da palavra ambas ou ambos aí, ó, a ambos, a ambas, certo? Tem a presença da preposição também. E aqui, o filho ama o quê? Ao pai também aqui, certo? Existe essa presença da preposição, mesmo sendo um objeto direto. Mesmo sendo um objeto direto. Nestes casos aqui, certo? Nestes casos aqui,
o objeto direto vem precedido por uma preposição, certo? As exceções à regra aí, gramaticais, né? E o objeto indireto em si, né, é aquele que complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, a presença obrigatória de uma preposição. Então, o que é que vai indicar aí? Indicar o paciente da ação verbal, ou seja, o elemento ao qual se destina a ação verbal. Essa ação aí se destina ao quê? A alguma coisa, certo? Os verbos transitivos indiretos são verbos que necessitam de um complemento que conclua seu sentido, respondendo principalmente essas perguntas aqui. Ó. O verbo vai tentar responder essas perguntas. Ó. De que, para que, de quem, para quem, em quem. Entre essas perguntas, né? Você faz essa pergunta ao verbo, se aparecer alguma dessas, você já sabe que ele vai exigir uma preposição, então será um objeto indireto, certo? Necessita obrigatoriamente de preposição por causa da regência deste verbo. Os verbos têm os verbos que são regidos por preposições, eles necessitam destas preposições, tá? Quem é que exerce esse papel de objeto direto aí? Os substantivos, certo? Os pronomes oblíquos li, lhes, e as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Da mesma forma que tem essas diretas, tem as indiretas, tá certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Objeto direto representado por um substantivo. Eu duvidei. Quem duvida, duvida de quê? De alguma coisa. Então tem a preposição aqui, ó, da opinião, substantivo, né? Do garoto, certo? Então, opinião do garoto. Também aqui, ó, substantivo representando objeto indireto, certo? O aluno respondeu a pergunta da professora. Quem responde, responde a alguém, responde a alguma coisa. Então, temos aqui a preposição a. Pergunta, palavra feminina é precedida de um artigo. Então, a junção do artigo com a preposição, nós temos o que nós chamamos de crase. Temos o acento aqui para indicar, né, a presença deste fenômeno, da contração do a, preposição com o a, artigo, certo? Então, nós temos a crase, aqui, ó. Objeto indireto, isso aqui, certo? Tem a presença da preposição, então é um objeto indireto, representando aqui o substantivo. Objeto indireto representado por pronomes oblíquos. No caso, oblíquo átono, o lhes sempre vai ser, aí o lhes sempre vai ser, né, objeto indireto, tá certo? Lhes aqui, ó. Vamos voltar aqui. Pronomes lhe, lhes, sempre farão papel de quê? Objeto indireto, tá certo? Os pronomes oblíquos aqui. E os pronomes tônicos aqui, ó. De mim, tá? Afasta o cachorro de quem? Você afastou alguma coisa de quê? Então, de mim. Mim, aqui é um pronome oblíquo átono, fazendo o papel também de quê? Do objeto indireto, certo? Então, hoje é só, a gente termina aqui. Tem os exercícios para fazer e para treinar. Vejam outras aulas, procurem aí no YouTube, certo? Outras videoaulas, ou outros livros, outro material. E no livro de vocês, né? Tem falando sobre isto aí, a partir da página aí 47, certo? 47, 48, fala sobre isto aí também. Falei, temos o exercício da página 49 a 50. Próximas aulas aí nós falamos um pouco sobre os outros termos acessórios da oração, a gente da passiva e aí por dia, tá bom? Então por esta aula aqui é só, até a próxima aí, preste atenção e vamos embora.